Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Eu hoje quero, nessa nossa devocional, falar com vocês, meus irmãos, sobre cruz, a nossa cruz, o fato de termos que carregar cada um a nossa cruz. E eu quero convidar você para meditar ou refletir um pouco sobre esse assunto comigo, abrindo aí a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Vamos fazer a leitura desse versículo? Abra aí a sua Bíblia e leia comigo. Acompanhe aí. Mateus 16, versículo 24. Diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, é interessante essa passagem aqui, esse versículo, ele é interessante porque Jesus, ele pega os seus discípulos, né? Ele reúne ali os seus discípulos e ele vai ensinar algo aqui aos seus discípulos em relação a como devemos segui-lo, a como devemos dar a continuidade à sua obra salvífica. Como que nós podemos ir após Jesus? Como que nós podemos dar continuidade à obra que Jesus nos confiou, né? E ele vai dizer que para isso é necessário renunciar-se a si mesmo, negar-se a si mesmo, né? E tomar sobre nós, sobre os nossos ombros, sobre a nossa vida, a nossa cruz. Então, renunciar à nossa vida e tomar sobre os nossos ombros, tomar cada um a sua própria cruz. E aí, então, segui-lo. E essa questão aqui de renúncia e de cruz é interessante porque se nós voltarmos um pouquinho no texto, a gente vai ver que foi necessário que Jesus dissesse isso para os seus discípulos, porque Jesus tinha anunciado, né, que ele iria padecer, que ele iria sofrer, e então quando ele fala isso para os seus discípulos, Pedro ele foi contra essa ideia de Jesus. Se nós voltarmos um pouquinho, o versículo 21 diz assim: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Jesus estava contando que era necessário ir a Jerusalém, estar com os anciões, que ele iria sofrer, que ele iria padecer, e que de fato era necessário que ele morresse ali, né, pelos nossos pecados. Mas aí o versículo 22 vai dizer que Pedro, o que ele fez? Então Pedro, tomando-o à parte, ele chama Jesus em particular e começa a repreender Jesus. Repreendê-lo dizendo o quê? Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso, né? Então, Pedro aqui está dizendo para Jesus que não ia acontecer nada de ruim, não vai te acontecer isso. Não, Senhor, não vai. Não é preciso ir para lá, não é preciso que aconteça, não vai te acontecer nada de ruim, não vai te acontecer nada de mal. E aí Jesus, então, no versículo 23, o que Jesus faz? Jesus pega e fala o seguinte para Pedro, né? Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, quando a gente lê esse texto, a gente olha para isso aqui, a gente vê que, de fato, é necessário compreendermos as coisas de Deus. E dentro do plano de Deus, da proposta de Deus para nós, para os homens, está incluído, irmãos, querendo ou não, carregarmos cruz. Amém? Está incluído dentro do plano de Deus que você enfrente a sua cruz. Que eu enfrente a minha cruz, que cada um de nós, né, carreguemos nossa própria cruz. Foi necessário Jesus enfrentar a cruz. Jesus estava falando isso para os seus discípulos. Era necessário que ele padecesse, que ele sofresse, que ele passasse por aflição. E aí a gente olha e pensa, né, a cruz, de fato, apesar de a gente olhar com outros olhos espirituais e ver que ela para nós é um motivo de alegria e da nossa salvação, ela também representa para muitos homens, para muitas pessoas, tristeza, aflição, sofrimento, né? As pessoas até dizem: porque a minha cruz está pesada demais. E como tem pessoas, irmãos, reclamando do peso da sua cruz, da sua aflição, do seu sofrimento, da sua luta. Tem gente que diz até: parece que eu joguei pedra na cruz. Talvez você já tenha escutado essa expressão.
Então, cruz, de fato, irmãos, é algo que está relacionado aos planos de Deus. Então, a gente já começa a olhar as aflições, as lutas desse mundo, sabendo que dentro do plano, do propósito de Deus, está enfrentarmos essas lutas e essas aflições, e vamos ter que enfrentar, e não tem como ficarmos ilesos, sairmos ilesos ou escaparmos, né, da questão da cruz. E aí a gente para e pensa, mas por que, pastor, é necessário carregarmos cruz? Primeiro, irmãos, nós podemos dizer que é necessário carregarmos cruz. Você tem que carregar a sua cruz e eu carregar a minha cruz, porque nós estamos em Cristo. Amém? É necessário carregarmos a cruz, a nossa cruz, porque nós estamos em Cristo. E estar em Cristo é estar disposto a padecer por Ele. E nós vamos padecer, sabe por quê? Porque uma vez em Cristo, nós vamos enfrentar um sistema maligno chamado de mundo, que está na mão de Satanás. Nós estamos em Cristo e o mundo está em trevas. Então, irmãos, não é o fato de sermos cristãos que nós iremos viver uma vida de mil maravilhas, né? Tem pessoas que falam, poxa, pastor, depois que eu me converti, minha vida parece até que piorou, e piorou mesmo, sabe por quê? Porque agora que você se converteu, agora que você está em Cristo, você está nadando na contramão do mundo, na contramão das coisas desse mundo, e você vai enfrentar muitas aflições, muitas adversidades, e você vai carregar a cruz cada vez mais pesada nesse mundo, estando em Cristo, porque o mundo está em trevas, irmãos. E você tem que estar disposto a ir até o fim e a padecer, se necessário for, por Cristo, carregando a sua cruz. Jesus fala para os seus discípulos, né? Negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo e tome, ele diz aqui, né? Renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então você vai ter que fazer isso, renunciar, tomar a sua cruz, né? Seja do tamanho que for, da aflição que você estiver passando, nós temos que fazer isso com fé em Jesus, com fé naquele que mandou, naquele que nos ensinou que nós precisamos entender as coisas do reino de Deus. Né? Então você não está livre do sofrimento, você não está livre da cruz, você está em Cristo. E o mundo vai te aborrecer demais, sua família, aqueles que estão em trevas, enfim, irmãos, tantas coisas para nos aborrecerem, né? E nós temos que estar dispostos a padecer por Cristo. Filipenses 1:29 diz assim, né? E aqui em Filipenses 1:29, nós vamos ver porque nos mostra que de fato temos que estar dispostos a não somente crermos em Cristo, mas padecermos por Ele. Diz assim, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por Ele. Então, a sua cruz vai ser pesada, mas esteja disposto a carregá-la, a ir até o fim, levando por Cristo, pela obra de Cristo, por Jesus, né? Padecermos por Ele, por amor a Ele, independente do que estivermos passando. Em segundo lugar, nós podemos dizer que nós temos que carregar cruz, irmãos, por causa, sabe de quê? Do pecado. Isso mesmo. Mesmo estando em Cristo, vivemos em um mundo decaído. E muitas vezes as influências do mundo decaído, elas são fortíssimas na vida de todos os homens. Na nossa, não é porque somos crentes que nós não vamos sofrer as influências de um mundo decaído, de pessoas que estão em trevas, irmãos. Vamos sofrer. E as influências do pecado, irmãos, tanto em nossas vidas quanto na vida de outras pessoas, nos levarão a carregarmos cruz. É só pensarmos que nós fomos criados para vivermos com Deus para sempre. E no início da criação, o homem não morria, o homem não sofria, o homem não padecia, o homem estava sempre com Deus, o homem ouvia Deus. Adão ouvia Deus falando com ele ali no paraíso, era aquela comunhão com Deus. O homem não tinha que trabalhar de sol a sol, Deus sustentava o homem com todas as bênçãos, né, da terra. Deus estava ali, estava presente, mas entrou o pecado no mundo. Por um homem entrou o pecado no mundo. E o pecado faz distinção entre nós e Deus. E o pecado nos leva a carregar cruz. Vivemos em um mundo decaído, que temos que carregar cruz por causa de pecado. Vivemos num mundo pecaminoso e temos que carregar cruz. É um mundo onde nós vivemos com base no sofrimento, irmãos. Esse mundo é um mundo de aflições, é um mundo de angústia. O Salmo 34, se eu não me engano, diz que muitas são as aflições dos justos, muitas, mas o Senhor os livra de todas, né? Não estamos livres das aflições, não estamos livres de carregarmos cruz, né? Vivemos em um mundo decaído, um mundo de pecado que vai nos levar a sofrermos, a padecermos, a sermos influenciados.
Talvez não pelo seu pecado. Você vai falar, pastor, eu não estou em pecado. Mas o pecado de outras pessoas, muitas vezes, vai fazer você carregar a cruz. Sabia? Você pega um governo corrupto, né, que fica espoliando o pobre, ele vai roubar, e nós vamos padecer. As pessoas vão passar fome. Mesmo sendo trabalhadores, mesmo sendo justos, mesmo sendo honestos, mesmo sendo servos do Senhor, vão estar padecendo, carregando cruz. Por quê? Por causa do pecado, ainda que não seja o seu, mas pecado de outras pessoas, porque estamos num mundo corrompido, num mundo decaído, num mundo que está em pecado, num mundo que está em trevas, e isso nos fará carregarmos cruz, irmãos. Amém? Eu não estou dizendo que você, de repente, você pode pensar, o pastor está dizendo que eu estou sofrendo porque eu estou em pecado. Não, eu estou mostrando para você. Vivemos em um mundo decaído, um mundo corrompido, e por isso carregaremos cruz. Você vai carregar cruz, nós carregaremos cruz. Agora, eu quero rapidamente ler uma ilustração sobre cruz, porque o meu propósito, na verdade, irmãos, é, sabe o quê? Que você pare de reclamar da sua cruz, é que você pare de reclamar e comece a glorificar a Deus. Viva para o louvor da glória de Deus e que da sua boca só saia a palavra de bênção e não de maldição. Quantas pessoas murmurando, quantas pessoas reclamando do peso da sua cruz. Quantas pessoas que, sabe, já não seguem mais, não olham mais para Deus, não conseguem orar, não conseguem buscar a face de Deus. Sabe por quê? Porque a sua cruz, talvez ela ache que é pesada demais. E você vai entender o porquê que eu estou falando que talvez você ache, pense que a sua cruz é pesada demais. Eu quero ler uma ilustração aqui. Presta atenção, né, para nós que reclamamos muitas vezes da cruz que carregamos. A ilustração diz assim: um cristão que passava por momentos muito difíceis sonhou uma noite que ele estava conversando com Deus. Cristão que passava por um momento muito difícil e sonhou que estava conversando com Deus. E disse assim: por favor, Senhor. É o que ele disse, né? Ele pleiteou o que ele pediu. Permita que eu troque a minha cruz em vida por uma outra cruz diferente. Senhor, tem misericórdia. Deixa eu levar uma outra cruz diferente. Me permite pegar uma outra cruz diferente. E, irmãos, Deus amoroso, Deus misericordioso, Deus de graça e de bondade, permitiu que ele fizesse isso. E, de repente, um anjo apareceu em seu sonho e mostrou a ele ali várias cruzes, né, ali, e mandou que ele escolhesse uma daquelas cruzes que estavam ali e mandou que ele escolhesse, substituísse a sua cruz. E ele ficou muito atraído, esse homem, por uma cruz dourada que estava ali no meio daquelas outras, e era muito bonita, muito atraente. Então ele foi e falou: é essa que eu quero, Senhor, eu quero essa cruz bonita, atraente, uma cruz dourada, é essa que você quer? É. Então Deus concedeu que ele carregasse aquela cruz, que ele pegasse aquela cruz. Mas ao pegar aquela cruz, aquele homem disse assim, irmãos: ó meu Deus! Ele exclamou para o Senhor: essa cruz é muito mais pesada do que a que eu tinha. Então, ele colocou do lado e Deus permitiu que ele escolhesse outra cruz. Olha que amor de Deus. Ele colocou do lado e foi procurar outra cruz. E escolhendo ali, no meio de tantas outras, ele procura daqui, procura dali, olha para uma, olha para outra, e finalmente ele encontrou a que achou ser adequada para ele. Quando ele olhou, pegou, sentiu e viu que era adequada para ele, ele se atraiu pelaquela cruz, pegou e tomou aquela para si. Para sua surpresa, queridos, diz a ilustração, sabe o quê? Que cruz era aquela? A sua própria cruz. Ele rodou e pegou a sua cruz original, uma cruz de madeira. Agradecido, ele levantou-a e seguiu o seu caminho. E aí, a ilustração vai dizer assim: quantas vezes temos reclamado das grandes lutas que enfrentamos em nossa vida diária? Queixamo-nos diante de Deus e não conseguimos externar nossa gratidão, simplesmente porque julgamos que o peso excessivo de nossa cruz não permite que sejamos felizes e nem que caminhemos em busca de nossos ideais. Achamos que existem outras cruzes mais agradáveis, mais animadoras, mais atraentes.
Sonhamos com um futuro melhor e almejamos novos horizontes que, segundo a nossa maneira de ver, aliviarão o peso que nos sobrecarrega. O que não levamos em conta é que essas cruzes de brilho mais intenso poderão ser muito mais pesadas do que a que Deus nos tem permitido carregar. Quando pedimos coisas grandiosas a Deus, precisamos ter muito cuidado. Muitas vezes, o Senhor nos atende e, ao receber o que solicitamos, percebemos que é grande demais para nós e que não somos capazes de suportar-lhes o peso. Queridos, no domingo eu preguei sobre tomar cuidado com o que pedimos a Deus, porque nós podemos ser corrigidos por Ele pela permissividade de Deus. Esse homem ele pediu que Deus trocasse a sua cruz por achar que aquela cruz que ele carregava era uma cruz pesada demais. Deus permitiu, ele rodou, achou uma que o atraiu e pegou aquela cruz, e aquela cruz era mais pesada ainda do que a dele. Rodou e achou ali uma cruz que se adequou a ele, que era perfeita para ele, que dava para ele carregar. E era exatamente a sua própria cruz. Então, cuidado. Se você reclama com Deus da sua cruz, do peso da sua cruz, se você acha que está sofrendo demais, que você está padecendo demais, estou encerrando, eu quero ler um texto para você que reclama do peso da sua cruz, que só faz se lamentar com Deus o peso da sua cruz. Olha só, eu quero ler um texto com você, meus irmãos, com vocês, que está aqui em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possas suportar. Queridos, Deus nunca nos dará algo que nós não temos, ou nunca permitirá acontecer nada conosco que nós não tenhamos a capacidade de suportar ou de carregar. O nosso Deus é um Pai amoroso. Ele nos ama, Ele sabe o que nós aguentamos ou não aguentamos. Portanto, o que temos que fazer em relação à cruz ou às cruzes que carregamos, sabe o que é, irmãos? Não reclamarmos mais. Pelo contrário, sermos gratos a Deus. Sermos gratos, sabe por quê? Porque presta atenção no que eu vou encerrar dizendo. Sua cruz é desagradável para você? Louve a Deus, porque é a mais leve que você poderia ter. Porque Deus te ama. Por mais desagradável e desconfortável que seja a cruz, por mais pesada que você acha que seja a sua cruz, glorifique a Deus. Esteja disposto a padecer pelo Senhor se necessário for, mas sempre glorificando ao Senhor pela sua luta, pelas suas aflições. Nenhuma aflição é maior do que nós podemos suportar. Passaremos por muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. A nossa leve e momentânea tribulação do tempo presente, como diz a palavra, não são para ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada na eternidade. Só deixaremos de carregar nossas cruzes, irmãos. Você só deixará de carregar a sua cruz, que é sua, e eu só deixarei de carregar as minhas cruzes, ou a minha cruz, que é minha, na eternidade com o Senhor. Enquanto caminharmos dessa terra, seremos carregadores de cruz, irmãos. Cada um deve negar-se a si mesmo, olhar para o autor e consumador da nossa fé e estarmos dispostos a pegarmos a nossa cruz e carregarmos com o coração gratos a Deus, glorificando a Deus, que nos dá na medida certa, que permite acontecer aquilo que Ele sabe que nós podemos suportar. E sabe por que podemos? Porque Ele é conosco, porque Ele é contigo, porque sozinho jamais suportaríamos. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Que Deus os abençoe. Vamos orar nesse momento? Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus? Glorioso Deus e eterno Pai, nós te damos graças, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, mais uma vez, nessa devocional. E queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que nos perdoe por todas as murmurações, Senhor, todas as reclamações que fizemos em relação à cruz que o Senhor colocou sobre os nossos ombros para carregarmos, ó Pai.
Não nos deixe, Senhor, nunca mais olharmos para o peso da cruz, mas que os nossos olhos estejam fitos no Senhor, olhando para o autor e consumador da nossa fé. O Senhor é um Deus grandioso e maravilhoso que nos dá força, Senhor, e nos capacita, Senhor, para enfrentarmos as adversidades desse mundo. Independente da nossa luta e da nossa aflição, se ela está sobre a nossa vida é porque o Senhor permitiu que ela acontecesse. E o Senhor certamente no teu tempo nos dará o escape, porque o Senhor é o Deus que nos fortalece para suportarmos, ó Deus, a cruz que o Senhor mesmo permite que venha sobre nossas vidas. Pai amado, Deus bendito, abençoe os lares dos meus irmãos que estão aqui junto comigo, ouvindo, meditando nessa palavra. Fale ao coração de cada um. Abençoe, Senhor. Entre nesses lares, nessas casas e abençoe-os, livrando-os de todo mal. Não sei se estão passando por alguma luta, por alguma aflição. Senhor, nós temos aí uma aflição coletiva, o mundo está passando por um caos, essa pandemia, esse coronavírus, ó Deus, que está aí matando algumas pessoas, ó Pai. Há, de fato, um alarde, nós sabemos que também há muita mentira, Deus, em torno de tudo isso, porque muitas pessoas querem tirar vantagem. Todavia, nós confiamos no Senhor. Não estamos livres dessa cruz, não estamos livres, ó Deus, dessa aflição, mas sabemos em quem temos crido. O Senhor é fiel e poderoso para guardar o nosso tesouro até o último dia e nos dá força, Senhor, para suportarmos toda e qualquer luta, toda e qualquer cruz que vier sobre os nossos ombros. Eu sei que a força para carregá-la vem do Senhor. Então me capacita. Capacita os meus irmãos, as pessoas que estão me ouvindo, aqueles que estão passando por luta, por aflição, que o Senhor deu alento, que o Senhor deu escape. Que o Senhor os abençoe, Pai, em todo o tempo de suas vidas, ó Pai, fortalecendo esses lares, essas casas, essas famílias, ó Pai. Abençoe a tua igreja, me abençoe. Abençoe o teu povo, seja conosco, ó Pai, e nos ajude a não reclamarmos mais da nossa cruz. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos por fé e não por vista. Abençoe o teu povo e guarda-nos no teu santo, excelso e glorioso nome, Jesus Cristo Nazareno. Assim nós oramos, no nome doce e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, com gratidão em nossos corações e com perdão dos nossos pecados. Amém. Que Deus os abençoe. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno.